pessoal, para a gente iniciar, é importante a gente falar das categorias dos desperdícios, né? A gente consegue definir esses 8 desperdícios do processo de manutenção em 3 categorias básicas. A gente vai ter então desperdício relacionado às pessoas, que é movimentação desnecessária, tempo de espera e mau aproveitamento do potencial humano. Vocês percebam que esses desperdícios relacionados às pessoas, essa categoria, ela tem muita relação ao crescimento profissional então das pessoas. Então eu consegui fazer com que essas pessoas elas estejam motivadas, que elas tenham um incentivo de buscar o crescimento profissional. Eu falo então do desenvolvimento técnico e comportamental. A gente sabe então dentro dessa parte de desenvolvimento a gente fala bastante no chá, né? Conhecimentos, habilidades e atitudes. Então quando a gente fala dessa questão comportamental, eu estou trabalhando a parte de atitudes dessa pessoa. A pessoa pode ter um conhecimento técnico muito grande, ter uma habilidade de resolver ali os problemas, de resolver, fazer as intervenções, porém não tem atitude. Então quando a gente fala em desenvolvimento, é nessa linha de raciocínio. E a questão, lógico, quando a gente fala de pessoas, a gente está falando da produtividade delas. Então o quanto elas conseguem ser produtivas na função que ela está desempenhando. É importante a gente ter essa noção que às vezes a pessoa, ela não que ela seja um mau profissional, mas às vezes ela está deslocada dos conhecimentos que ela tem. Qualidade do serviço que ela está fazendo e também a parte de moral, então que entra a parte de motivação, entra a parte do engajamento dela e tudo mais. Então a gente tem a primeira categoria, que seria pessoas. Na segunda categoria, que a gente está falando a nível de materiais, entra o desperdício de má gestão do inventário e má utilização das ferramentas, das máquinas e das ferramentas. Então quando a gente está falando desse desperdício, a gente está falando de qualidade, quantidade de recursos adequados. Para as pessoas conseguirem desempenhar suas funções, elas precisam ter os recursos. Então é importante eu ter essa questão da qualidade, da quantidade certa. Também trabalhando na parte de padronização, principalmente quando a gente a gente vai estar entrando no detalhe depois em cada um deles, na parte conceitual e exemplos práticos. Então ali quando a gente fala em padronização, é um dos pontos bem importantes a nível de materiais, quando a gente fala em manutenção. Provavelmente vocês têm muita cobrança, quem trabalha na manutenção, com a questão de estoque, então sempre controlando o valor que tem no estoque. Então se eu tenho uma padronização desde lá do meu projeto, trabalhando na parte de especificação e nos equipamentos que eu já tenho rodando, operando, eu consigo fazer então essa padronização, com certeza vai reduzir o meu estoque, eu vou ter uma melhor dinâmica de trabalho. E como a gente comentou, o pleno uso dos recursos. Os recursos eles são limitados, então eu preciso estar trabalhando para otimizar a utilização deles. E a terceira categoria que a gente pode mencionar é a dos processos. Então entra a gestão de dados ineficaz, repetição de trabalho e trabalho improdutivo. Então esses 3 desperdícios, o que eles remetem? Assertividade no projeto, eu já falei algumas vezes, é muito importante ressaltar a manutenção, mais do que nunca como protagonista, ela tem que estar trabalhando desde a concepção do equipamento, da linha nova que vai ser instalada. Sempre que eu consigo antecipar, trabalhar no controle inicial, como é um pilar do TPM, lá na gestão antecipada, eu vou estar ganhando no meu ciclo de vida útil. Então a assertividade no projeto ela é muito importante a nível de processo. Outro ponto importante, planos de manutenção efetivos. Eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram por uma situação de implementação de ISO ou de alguma norma, que eu vou lá e crio uma manutenção preventiva para todos os meus equipamentos, né? Num primeiro momento é excelente, eu crio para todos os equipamentos, só que ao longo do tempo a gente percebe que eu não tenho mão de obra suficiente para atender tudo isso. Eu começo a ter trabalho desnecessário, eu começo a fazer intervenção em equipamentos que não precisaria ter manutenção preventiva. Então, essa questão de planos efetivos é eu conseguir saber, dentro da minha criticidade de equipamentos, o que eu preciso fazer para trabalhar de forma efetiva. A gente vai estar vendo um pouquinho mais a respeito disso. E outro ponto importante é gerenciamento da informação. Para eu conseguir tomar uma decisão assertiva, eu preciso ter informação. Só trabalhar a nível de sentimento, sem ter dados, fatos claros, esse talvez seja
uma das grandes evoluções que a manutenção tem que fazer. Ter históricos confiáveis, ter processos bem definidos, que eu consiga estar trabalhando essa informação para eu tomar uma decisão fundamentada e fazer um investimento seguro. Então, pessoal, vocês perceberam aí? Então, vocês conseguiram perceber esses três categorias de desperdícios. É muito importante a gente estar conseguindo identificar cada um desses desperdícios, porque isso vai fazer uma grande diferença para eu começar a traçar as estratégias, as soluções para eu conseguir resolver. Então, assim, eu identificando essas três categorias, eu consigo ter uma solução eficaz.